Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, gravando mais um vídeo diretamente para cada um de vocês, sem conversa fiada, enrolação ou meias palavras, vamos direto ao ponto. O que vocês acham da fuga de Carla Zambelli, deputada federal condenada por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a 10 anos de prisão, e já era previsível que ela fugisse? E por qual cargas d'água o STF não tomou nenhuma medida preventiva, a exemplo de uma prisão cautelar para justamente ela não fugir? Porque já é moda neste país justamente os condenados golpistas do 8 de janeiro de 2023, uma grande parcela da endebandada fugir para o exterior, e isso provavelmente já era previsível no caso da deputada federal Carla Zambelli, assim como foi o Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Então, por que o STF não tomou as medidas preventivas antecipadamente, como uma prisão preventiva que deveria ter sido uma medida cautelar adotada pelo STF, que está com cara de tonto com essa fuga de Zambelli, e ela está até zombando, dizendo que vai se licenciar do cargo de deputada federal, como fez o deputado Dudu Bananinha. Vamos reagir a um comentário do jornalista Sakamoto, do portal UOL. Vamos ao vídeo, ou pelo menos parte desse vídeo que ele fez os seus comentários. Vamos lá! Em maio, a deputada foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que a gente analisou amplamente por aqui. A defesa da deputada disse não saber para onde exatamente ela foi no momento, mas Zambelli dizendo então que está na Europa e no meio desse contexto todo vai pedir para ficar por lá e licença do mandato, hein, Sakamoto? Como boa bolsonarista, Carla Zambelli foge do Brasil. Gente, é quase que uma... Olha, a gente até estava comentando, tinha um monte de jornalistas comentando o que vai acontecer com Carla Zambelli. Tem aquela condenação da invasão no CNJ, tem o processo que ela perseguiu armada na véspera da eleição pelas ruas do rico bairro dos Jardins, em São Paulo, um eleitor do Lula com o qual ela tinha discutido com arma na mão, né? Inclusive isso prejudicou o próprio Jair Bolsonaro na eleição, tirou o voto do Jair, não tenha dúvida nenhuma, e depois teve a condenação porque ela invadiu, com a ajuda do hacker do Walter Delgatti, ela invadiu o sistema do CNJ, plantou pedidos de prisão, né? Tudo aquela coisa para tentar provar que o sistema eleitoral brasileiro era frágil, sendo que o sistema do CNJ não é do TSE, que eles não conseguiram invadir, diga-se de passagem. E aí o que aconteceu? Ela foi punida, porque óbvio, né? Se você pega qualquer Zé Ruela que invade o sistema do CNJ, vai ser punido. O mesmo vale para uma deputada. Com certeza, Sakamoto, se fosse realmente, como você diz, um ninguém qualquer, já estaria por trás das grades. Mas como se trata de uma deputada federal, o STF pegou leve, não decretou a sua prisão preventiva, e aí está o resultado, como pode até vir a acontecer com o próprio Jair Messias Bolsonaro. Quem duvida que ele também não fugirá, ou se o próprio STF está dando mole para ele fugir também? Quem pode duvidar que isso está acontecendo? Vamos continuar.
O que aconteceu? Ela também não está, por mais que tenha aqui e ali algumas pessoas defendendo ela publicamente dentro do bolsonarismo, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro pode demonstrar alguma atenção, mas ele mesmo já deixou claro que dá a ela também uma parte da responsabilidade pela derrota, né, na eleição. Então ninguém ia sair rasgando e defendendo Carla Zambelli. Carla Zambelli tentou, inclusive, né, que o Congresso Nacional negasse um eventual pedido de prisão contra ela por parte do Supremo Tribunal Federal, transformando isso numa espécie de um cavalo de batalha para mostrar a independência e autonomia do Congresso Nacional. E as respostas que ela teve, pelo que a gente ficou sabendo, não foram muito positivas, do tipo, olha, né, tem casos e casos, esse caso não vai rolar. Né? Porque teve aquela coisa do Alexandre Ramagem, né? Vamos fazer toda essa defesa do deputado, tudo, mas no caso dela, os interesses são mínimos por parte da oposição bolsonarista e digamos que por parte da ala petista, o pessoal quer ver ela condenada e presa. Então o que acontece? O que faz Carla Zambelli? Carla Zambelli sai do Brasil, muito no silêncio, vai para a Europa, né, e falou, tenho cidadania, vou ficar por aqui. E a depender do país europeu, ela não vai ser deportada. E só para terminar, Nath, vamos lembrar que quando eu digo que abraçou uma prática bolsonarista, né? E aí, como é que fica a persecução penal, nesse caso, indago ao STF? Como é que vai ficar? Porque o próprio PGR não tomou essa medida antecipadamente, preventivamente e pediu a medida cautelar de sua prisão preventiva. Então, todas essas instituições cochilaram e se cochilaram, o cachimbo caiu. É esta a verdade, queiram ou não. O deputado Eduardo Bolsonaro, a própria Nath citou, o deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil com medo de ter seu passaporte bloqueado, né, pelo Supremo Tribunal Federal e está lá agora incitando o governo norte-americano contra o Estado brasileiro. E o próprio Jair Bolsonaro... E com certeza a Carla Zambelli no exterior vai fazer a mesma coisa que o Dudu Bananinha está fazendo, conspirando contra a soberania nacional. É isso que esse pessoal vem fazendo. Todos eles que fugaram para o exterior, independentemente do nível de participação na trama golpista ou em atos ou em ações criminosas. Quando, em 30 de dezembro de 2022, pegou o avião às nossas custas, viajou, foi para a Flórida, se estabeleceu lá nas cercanias da Disney, perto do Pateta e do Mickey, né? E ficou por 3 meses exilado. Tanto, segundo a Polícia Federal, não são minhas palavras, a Polícia Federal, para impedir uma punição dele com relação aos planos golpistas desenrolados em 2022 e para esperar o desenrolar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Os Estados Unidos, vamos lembrar também, existe todas as pessoas que atuaram, incitaram, participaram de ataques à democracia, acabam indo para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, né? Bolsonaristas acabam fugindo. Com Carla Zambelli não foi diferente. Tem mais um trechinho dessa live em que ela deu essa notícia, Sakamoto, dizendo aqui que ela gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país, muito pelo contrário, é resistir, é continuar falando o que eu quero falar. Que em maio a deputada foi condenada a 10 anos. Na realidade, diga-se de passagem, é continuar conspirando, como tem feito o Eduardo Bolsonaro, que da mesma forma licenciou-se do mandato e está lá nos Estados Unidos conspirando contra os interesses nacionais e pedindo descaradamente, deslavadamente sanções contra o Brasil. Como é que pode? Então, minha gente, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República cochilaram ao não tomarem as medidas preventivas em tempo hábil e estão aí como barata tonta, tanto o STF
quanto à Procuradoria-Geral da República. É esta a verdade com a qual nos deparamos no momento atual. Vamos aos meus comentários e considerações finais. A situação é essa, meu caro amigo, minha cara amiga. Se fosse um Zé Ninguém, um Zé Ruela qualquer, como bem acentuou o Sakamoto, com certeza o indivíduo já estaria preso há séculos sem fim, amém. Como bem a gente pode perceber diuturnamente nas medidas que a justiça brasileira toma contra pessoas desprotegidas, pessoas esquecidas, pessoas invisíveis, e isso acontece às pampas. Se fudeu. Ou não é dessa maneira que age a justiça brasileira, em que existem milhares de pessoas presas preventivamente há mais de 1 ano, 2 anos ou até mais, sem sequer ter tido direito ao devido processo legal ou há um julgamento definitivo? E isso acontece de forma escancarada? Ou não é dessa maneira? Respondam-me aí, senhores responsáveis pela instituição do Poder Judiciário brasileiro. Mas com a Carla Zambelli, o STF dormiu no ponto, não tomou as medidas que deveria tomar. Tá bom. E ela teve a audácia de até pedir piques para os seus aloprados aliados e com isso conseguiu ainda arrecadar em torno de 300 mil reais para curtir a vida lá no lugar que escolher para tirar a sua fuga, e se dizendo que é exilada política, é perseguida política, e também na mesma linha do Dudu Bananinha, pedindo sanções para a ditadura de toga que, segundo esse pessoal, existe no Brasil. Na realidade, o judiciário, de certa forma, o que tem feito é punir esses responsáveis pela tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023 e por crimes como os praticados pela própria Carla Zambelli e pelo próprio líder desse pessoal, Jair Messias Bolsonaro, como de forma escancarada tudo está devidamente comprovado, com provas testemunhais, documentais. Então esse pessoal quer mais o quê? E o que quer o Supremo Tribunal Federal para não prender o Bolsonaro enquanto ele também não fugar, como fez a Carla Zambelli e como farão os demais envolvidos. É assim que esse pessoal vai agir? Bem louco. Não existe nesse meio uma pessoa com a mesma coragem que o Luiz Inácio Lula da Silva, que mesmo tendo a sua prisão decretada por um juiz incompetente, por um juiz instrumentalizado pela política que decretou a sua prisão, ele não titubeou, mesmo tendo oportunidade de fugir, ele foi se entregar à republiqueta lá de Curitiba, da Lava Jato, onde amargou 580 dias de uma injusta prisão. Meu Deus. E por que esse pessoal está
fugindo, está se foragindo, não querendo pagar pelos malfeitos, pelos crimes que cometeram, porque se tivesse vingado a tentativa de golpe, como será que não estaria o nosso país no momento atual com Jair Bolsonaro como ditador deste país, ou então outra pessoa qualquer da seara militar? Já avisei que vai dar merda isso. Como é que estaria o Brasil se a gente estivesse vivendo sob o manto de uma ditadura? Será que a gente estaria com toda essa liberdade de falar, liberdade esta que dizem eles não existir? Mas porque nas redes sociais eles destilam todo o ódio que bem querem destilar, dizem o que bem querem dizer e ainda assim dizem que estão vivendo num regime ditatorial. Pura balela, pura conversa fiada desse pessoal, desses criminosos que querem realmente mais ver a gente da esquerda pelas costas. É essa a verdade nua e crua, doa a quem doer. E tem mais, a Carla Zambelli ainda teve a cara de pau de pedir pix para seus aliados, ainda conseguiu arrecadar mais de 300 mil reais e deu no pé com dinheiro no bolso para curtir a vida, um exílio, entre aspas, no país que ela bem quiser, naquele país que aceitar as mesmas ideias que ela, que existem muitos, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa ou na Itália, onde ela diz ter dupla cidadania. Então, meu caro amigo, é essa a realidade no momento com a qual nos deparamos. Então, minha gente, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República deram mole nesse quesito e Carla Zambelli aproveitou e deu no pé, como fazem uma grande parcela de bolsonaristas. Então, minha gente, que STF é esse, ou que PGR é essa, que só agora vão decretar a prisão preventiva? Agora não adianta mais prisão preventiva coisíssima nenhuma. Deixa Carla Zambelli ficar para lá conspirando e zombando de Alexandre de Moraes, porque é isso que vai acontecer, como está fazendo o Eduardo Bananinha lá nos Estados Unidos. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho, e comente aí embaixo. Você acredita que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República deram mole na questão de não mandarem prender preventivamente a Carla Zambelli a ponto dela fugir do Brasil para o exterior? Vocês acreditam que isso acontece com uma pessoa lascada da vida, com um pobrezinho qualquer? Acontece, a justiça age dessa maneira? Ou prendem bem antes de o indivíduo chegar a ser condenado, amargando uma prisão de 1, 2 anos ou mais do que isso? E isso é risível, é visível neste país, na justiça brasileira. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.